Olá, meu amigo e minha amiga, aqui é Miguel Castro, narrador de Vozes Pretas Importam, e hoje você vai conhecer uma história que vai mexer com cada pedaço do seu coração. Antes de começarmos, se inscreva no canal e me diga de onde você está nos ouvindo. É sempre emocionante saber onde as nossas histórias chegam. Prepare-se porque a emoção começa agora. Eu sou o advogado da minha mãe. As palavras de um menino de apenas 9 anos cortam o silêncio solene de uma vara de família em São Paulo como um trovão em dia de céu limpo. Seus olhos, ampliados por óculos redondos, encaram um juiz severo, 2 advogados caríssimos internos italianos, e o homem que o abandonou desde que nasceu, nas mãos trêmulas, um caderno escolar rabiscado. No coração, uma coragem que mudaria o sistema de justiça brasileiro para sempre. O que esse garoto descobriu em uma biblioteca pública foi tão poderoso que destruiu um império de mentiras construído ao longo de décadas. Prepare-se para conhecer a história real de Davi Silva, o menino que derrotou um milionário usando apenas inteligência, determinação e um amor incondicional pela única pessoa que nunca o abandonou. Se você acredita que crianças merecem ser ouvadas, se inscreva no canal agora e ative o sininho, porque esta história vai te emocionar do primeiro ao último segundo. Você consegue imaginar a coragem necessária para um menino de 9 anos enfrentar sozinho um pai milionário em pleno tribunal? O que leva uma criança a se tornar o próprio advogado em uma batalha judicial que adultos considerariam impossível de vencer? A história de Davi Silva começa em um pequeno apartamento de 2 cômodos no bairro da Vila Mariana, zona sul de São Paulo. O cheiro de café fresco pela manhã, o som da televisão ligada no jornal local e a voz carinhosa de Janaína Silva, chamando seu filho para o café da manhã, compunham a rotina simples, mas repleta de amor daquele lar. Janaína trabalhava 60 horas por semana como auxiliar de enfermagem no Hospital das Clínicas. Suas mãos, constantemente machucadas de tanto aplicar injeções e trocar curativos, eram as mesmas que preparavam o almoço de Davi todas as madrugadas, antes de sair para o turno das 6h. Eram as mesmas mãos que ajudavam o menino com a lição de casa à noite, mesmo quando a exaustão pesava como chumbo em seus ombros. O apartamento era modesto. Os móveis, comprados em liquidações e lojas de segunda mão, carregavam histórias de outras famílias. A geladeira velha fazia um barulho estranho que Davi já conhecia de cor. As paredes precisavam de pintura, mas havia algo naquele espaço que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Havia amor verdadeiro. Davi era uma criança especial, não apenas pela inteligência aguçada que fazia professores comentarem em reuniões escolares, mas pela sensibilidade com que observava o mundo. Aos 9 anos, ele já percebia quando a mãe voltava do hospital, especialmente cansada, e preparava um chá para ela sem que ninguém pedisse. Notava quando Janaína disfarçava lágrimas ao pagar as contas no fim do mês e silenciosamente guardava suas pequenas economias da mesada irrisória para ajudá-la. A paz daquela vida simples estava prestes a ser destruída. Tudo mudou em uma tarde chuvosa de março, quando um oficial de justiça bateu à porta do apartamento 304. Janaína recebeu o envelope pardo com mãos trêmulas. Seus olhos percorreram rapidamente as palavras impressas e o mundo pareceu desabar ao seu redor. Ação de guarda unilateral. Requerente: Roberto Almeida Júnior. Roberto Almeida Júnior. O nome que Janaína havia tentado esquecer por 9 longos anos. O homem que desapareceu quando descobriu que ela estava grávida, alegando que não estava pronto para ser pai e que aquilo atrapalharia seus planos empresariais. Durante 9 anos, Roberto havia aparecido exatamente 4 vezes na vida de Davi. 4 visitas rápidas, sempre com presentes caros e abraços que pareciam ensaiados para fotos. 4 momentos em que prometia voltar logo e nunca voltava.
4 ocasiões em que Davi, ainda pequeno, perguntava à mãe por que o pai ia embora tão rápido. E agora, do nada, ele queria a guarda do filho. Janaína sentou-se no sofá gasto, o papel tremendo em suas mãos. Davi, que fazia lição de matemática na mesa da cozinha, percebeu imediatamente que algo estava errado. Ele conhecia aquele olhar de pavor nos olhos da mãe. Mãe, o que aconteceu? Janaína tentou sorrir, mas as lágrimas traíram sua tentativa de parecer forte. Nada, meu filho. Mamãe vai resolver. Mas Davi não era uma criança comum. Ele levantou-se, caminhou até a mãe e com delicadeza pegou o documento de suas mãos. Seus olhos de 9 anos percorreram palavras que ele mal compreendia. Petição inicial, melhor interesse da criança, insuficiência de recursos financeiros da genitora. Ele quer me levar de você? A voz de Davi era um sussurro assustado. Janaína puxou o filho para um abraço apertado, sentindo o coração partir em 1000 pedaços. Não vou deixar, meu amor, nunca. Mas ambos sabiam a dura realidade. Roberto Almeida Júnior era dono da Almeida Empreendimentos, uma das maiores construtoras de São Paulo. Tinha dinheiro para contratar os melhores advogados do país. Tinha influência, contatos, poder e eles tinham apenas um ao outro. Naquela noite, enquanto Janaína chorava silenciosamente no banheiro, pensando que o filho estava dormindo, Davi estava acordado em seu quarto, os olhos fixos no teto descascado. Uma pergunta martelava em sua mente de criança. Se adultos podem ter advogados, por que crianças não podem se defender? Ele não sabia naquele momento, mas aquela pergunta aparentemente ingênua seria o início de uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas a de milhares de crianças brasileiras. No dia seguinte, Davi fez algo que sua mãe nunca imaginaria. Em vez de ir direto para casa após a escola, ele entrou pela primeira vez sozinho na imponente Biblioteca Pública Municipal Mário de Andrade, no centro de São Paulo. Seus passos ecoavam pelo piso de mármore, enquanto ele observava. Impressionado, as estantes intermináveis de livros que subiam até o teto. O cheiro de papel antigo e conhecimento preencheu seus pulmões. Uma senhora de cabelos grisalhos e olhos gentis observou o menino perdido entre as estantes gigantescas. "Posso ajudar, querido?" Davi ajustou os óculos, engoliu em seco e, com uma voz que tentava parecer mais corajosa do que ele realmente se sentia, perguntou: "A senhora sabe onde ficam os livros sobre direitos das crianças e como funciona um tribunal?" Dona Maria Rodrigues, bibliotecária há 32 anos, havia atendido milhares de pessoas naquela biblioteca. Crianças procurando livros de aventura, estudantes pesquisando para trabalhos escolares, adultos buscando romances para passar o tempo. Mas nunca, em 3 décadas de profissão, ela havia visto nos olhos de uma criança aquela mistura de desespero e determinação. "Você está com algum problema, meu filho?" Ela se agachou para ficar na altura de Davi. O menino hesitou. Parte dele queria correr para casa, abraçar a mãe e fingir que nada estava acontecendo. Mas a parte mais corajosa, aquela que herdou da força silenciosa de Janaína, falou mais alto: "Meu pai quer me levar da minha mãe. Ele tem muito dinheiro e advogados caros. E nós não temos nada." A voz de Davi falhou, mas ele continuou: "Eu preciso aprender a me defender. Preciso ajudar minha mãe." Dona Maria sentiu um nó na garganta. Naquele momento, ela não viu apenas uma criança. Viu um guerreiro em miniatura prestes a entrar na batalha mais importante de sua vida. "Venha comigo," ela disse, estendendo a mão. "Vamos encontrar as armas que você precisa." E pode acreditar, querido, as palavras certas são muito mais poderosas que qualquer quantidade de dinheiro. Naquele dia, na seção de direito da biblioteca, entre códigos empoeirados e manuais jurídicos, começou uma transformação extraordinária. Um menino de 9 anos estava prestes a se tornar o advogado mais improvável que o sistema judiciário brasileiro já havia testemunhado.
Às vezes, as maiores batalhas da vida começam nos momentos mais silenciosos. Um menino entrando em uma biblioteca. Uma pergunta feita com voz trêmula. Uma bibliotecária decidindo ajudar. Quantas vezes subestimamos o poder que uma única criança pode ter quando a injustiça a força a crescer antes do tempo? Quantos pequenos guerreiros existem ao nosso redor, lutando batalhas que nós, adultos, nem sequer percebemos? A história de Davi Silva estava apenas começando. E o que ele estava prestes a descobrir naquela biblioteca mudaria tudo. Mas o que exatamente Dona Maria ensinou a Davi naqueles primeiros dias? Que segredos jurídicos uma criança de 9 anos pode compreender? E mais importante, o que Davi estava prestes a descobrir sobre o verdadeiro motivo pelo qual seu pai, depois de 9 anos de abandono, subitamente queria sua guarda. A resposta viria em forma de documentos antigos, uma herança bilionária e um segredo de família que Roberto Almeida Júnior faria qualquer coisa para esconder. Davi Silva acabara de entrar na biblioteca Mário de Andrade com uma missão impossível: aprender a se defender sozinho em um tribunal contra um pai milionário que o abandonou por 9 anos. Dona Maria Rodrigues, uma bibliotecária de coração generoso, decidiu ajudá-lo. Mas o que ninguém imaginava era que, escondido entre páginas amareladas de documentos públicos, havia um segredo capaz de destruir completamente Roberto Almeida Júnior. Você já se perguntou por que alguém que nunca demonstrou amor por um filho subitamente lutaria na justiça para tê-lo? Será que existe algo mais poderoso que o instinto paterno? Algo como dinheiro? As primeiras semanas de Davi na biblioteca foram marcadas por medo paralisante disfarçado de determinação. Toda terça e quinta-feira, depois da escola, ele pegava 2 ônibus para chegar ao centro de São Paulo. Carregava na mochila seu caderno de capa dura azul, 3 canetas coloridas e um lanche simples que a mãe preparava: pão com margarina e uma fruta. Janaína acreditava que o filho estava participando de um projeto escolar especial sobre cidadania. E, de certa forma, estava. Mas o projeto era muito mais pessoal e urgente do que ela poderia imaginar. Dona Maria se tornou mais que uma bibliotecária para Davi. Tornou-se sua mentora, sua aliada, sua esperança. Com mestrado em ciência da informação e 32 anos de experiência, ela sabia exatamente onde encontrar cada documento, cada lei, cada precedente judicial. Davi, querido, senta aqui, ela disse. Na segunda visita do menino, apontando para uma mesa isolada no fundo da biblioteca, longe de olhares curiosos. Vamos começar pelo básico: o Estatuto da Criança e do Adolescente. O livro que ela colocou na frente de Davi era grosso, com capa vermelha desgastada. O menino o abriu com reverência, como se segurasse algo sagrado. E, de certa forma, era. O livro que ela colocou na frente de Davi era grosso, com capa vermelha desgastada. O menino o abriu com reverência, como se segurasse algo sagrado. E, de certa forma, era. Artigo 28. Dona Maria apontou com o dedo. Toda criança tem direito de ser ouvida em processos que envolvam sua guarda. Leia em voz alta. A voz de Davi tremeu. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos desta lei. Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional. Viu? Dona Maria sorriu encorajadora. Você tem o direito de ser ouvido. Não é um favor, é um direito garantido por lei. Mas conhecer seus direitos e ter coragem de exercê-los eram coisas completamente diferentes. Toda noite, quando voltava para casa, Davi tinha pesadelos. Sonhava que estava no tribunal, tentando falar, mas nenhum som saía de sua boca. Sonhava que o juiz o ignorava, que os advogados de seu pai riam dele, que era levado à força enquanto sua mãe chorava. Acordava suado, o coração disparado.
e precisava ir até o quarto da mãe apenas para ter certeza de que ela ainda estava ali. O medo era real, o medo era sufocante, mas o amor por Janaína era maior. Na quarta semana de pesquisas, algo mudou em Davi. Foi um momento específico, capturado para sempre em sua memória como uma fotografia mental. Ele estava lendo sobre casos de guarda no Brasil quando tropeçou em um processo de 2019. Uma menina de 11 anos havia escrito uma carta ao juiz explicando por que não queria morar com o pai, que tinha mais recursos financeiros, preferindo ficar com a mãe, que trabalhava como faxineira. O juiz havia considerado a carta como evidência crucial e negado a guarda ao pai. Dona Maria, Davi chamou, os olhos brilhando pela primeira vez em semanas. Isso quer dizer que o juiz pode me ouvir de verdade? Não apenas pode, meu filho, deve. Ela se sentou ao lado dele, mas precisa ser feito do jeito certo, com respeito, com fatos, com evidências. Naquele momento, o medo que paralisava Davi começou a se transformar. Não desapareceu. O medo nunca desaparece completamente quando você é uma criança enfrentando o mundo adulto, mas foi sendo substituído, gradualmente, por algo mais forte: coragem. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é ter medo e agir mesmo assim. Davi começou a se dedicar com intensidade obsessiva. Chegava à biblioteca às 15 horas e só saía quando Dona Maria o mandava embora às 19 horas, preocupada que ele perdesse o último ônibus. Ele aprendeu a navegar em sistemas de busca de processos judiciais. Aprendeu a ler documentos cheios de termos jurídicos complexos, anotando cada palavra que não entendia para pesquisar depois. Seu caderno azul foi se enchendo de informações meticulosamente organizadas. Página 1. Direitos da criança no Brasil. Página 5. Como funciona uma audiência de guarda. Página 12. Perguntas que o juiz pode fazer. Página 18. Como apresentar evidências. Mas foi na página 25 que Davi anotou algo que mudaria tudo. Investigar por que agora? Por que ele me quer agora? Dona Maria observava o menino com preocupação e admiração misturadas. Ela viu quando a curiosidade infantil de Davi se transformou em algo mais sério, instinto investigativo. Dona Maria. Davi perguntou em uma tarde especialmente chuvosa, a água batendo forte nas vidraças da biblioteca. Como eu faço para descobrir informações sobre uma pessoa? Tipo, processos que ela já teve, empresas que ela tem, essas coisas. A bibliotecária hesitou. Aquilo estava indo para um território mais complexo. Davi, existem registros públicos onde qualquer cidadão pode consultar essas informações. Mas por que você quer saber disso? O menino tirou os óculos e os limpou cuidadosamente na camiseta. Um gesto que fazia quando estava nervoso. Meu pai nunca quis saber de mim. Durante 9 anos ele me ignorou. Por que agora, de repente, ele quer minha guarda? Tem algo errado nisso. Eu sinto. Dona Maria respirou fundo. Ela sabia que estava prestes a cruzar uma linha delicada. Como funcionária pública, deveria apenas fornecer informações neutras. Mas como ser humano, como mulher que havia criado 3 filhos sozinha após ser abandonada pelo marido, ela não podia ignorar a injustiça que via nos olhos daquela criança. Está bem, ela disse finalmente. Vou te ensinar, mas você precisa me prometer que vai usar essas informações apenas para se proteger, nunca para prejudicar ninguém por vingança. Eu prometo. Davi disse solenemente. Dona Maria o levou até um computador público e abriu o site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aqui você pode pesquisar processos judiciais por nome da pessoa. É público. Qualquer um pode acessar. Com dedos trêmulos, Davi digitou: Roberto Almeida Júnior. O sistema processou por alguns segundos que pareceram eternos. Então a tela se encheu de resultados. Leis processos judiciais envolvendo Roberto Almeida Júnior nos últimos 5 anos. Os olhos de Davi se arregalaram.
São muitos. Sim, Dona Maria murmurou, já lendo por cima do ombro do menino. E olha os tipos: ações trabalhistas, disputas comerciais, processos de cobrança, uma ação de divórcio. Davi clicou no processo de divórcio, seu coração acelerando. Era de apenas 3 meses atrás. Roberto Almeida Júnior estava se divorciando de sua terceira esposa, Patrícia Drummond Almeida. Mas foi ao clicar no próximo processo que Davi encontrou ouro. Ação de dissolução de sociedade empresarial. Wellington Almeida Construtora. Ele abriu o documento e começou a ler. Suas mãos começaram a tremer tanto que quase não conseguia segurar o mouse. Dona Maria. Sua voz era um sussurro assustado. Ele está falido. Os documentos do processo contavam uma história devastadora. Roberto Almeida Júnior, o poderoso empresário que dirigia carros importados e morava em um apartamento de cobertura nos Jardins, estava financeiramente destruído. Almeida Empreendimentos havia perdido uma disputa judicial de 4,3 milhões com antigos sócios. O processo revelava acusações graves: manipulação de contratos, uso de informações privilegiadas para comprar propriedades de famílias em dificuldades financeiras, práticas comerciais antiéticas. Roberto havia perdido tudo na disputa. A empresa estava sendo liquidada, seus bens penhorados. E sua terceira esposa, ao descobrir a situação financeira real, havia pedido o divórcio imediatamente. Mas havia algo mais. Algo que fez o sangue de Davi gelar nas veias. Enterrado entre dezenas de páginas de documentos legais, havia uma referência a um fundo fiduciário estabelecido por Eleanor Almeida para o menor Davi Silva. Dona Maria, o que é um fundo fiduciário? Davi perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. A bibliotecária leu atentamente os documentos, seus olhos se arregalando a cada linha. Davi, isso aqui diz que sua avó paterna, antes de morrer, deixou uma herança de 3 milhões de dólares especificamente para você. 3 milhões? Davi não conseguia processar o número. Mas tem uma condição. Dona Maria continuou lendo, sua expressão ficando cada vez mais séria. O dinheiro só pode ser acessado de 2 formas: quando você completar 18 anos, e aí vai direto para você. Ou se seu pai biológico conseguir guarda legal completa antes disso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Davi entendeu tudo em um único e terrível momento de clareza. Roberto Almeida Júnior não queria um filho. Nunca quis. Ele queria 3 milhões de réis para salvar sua empresa falida e seu estilo de vida extravagante. Ele quer me usar, Davi sussurrou, as lágrimas finalmente escapando pelos olhos. Sou apenas dinheiro para ele. Dona Maria puxou o menino para um abraço apertado enquanto ele chorava silenciosamente. Ela sentiu a revolta queimar em seu peito. Como um pai podia ser tão cruel? Como alguém podia olhar para uma criança e ver apenas cifrões? Mas quando Davi se afastou do abraço e limpou as lágrimas, Dona Maria viu algo diferente em seus olhos. Não era mais medo, não era mais incerteza, era determinação absoluta. Dona Maria, Davi disse, sua voz firme apesar das lágrimas secando no rosto. Preciso de sua ajuda para reunir todas essas provas. Preciso mostrar ao juiz quem meu pai realmente é. Vamos fazer isso juntos, ela respondeu. Mas Davi, você precisa entender. Isso vai ser muito difícil. Seu pai tem advogados poderosos, eles vão tentar te desacreditar, te intimidar. Eu sei, Davi interrompeu, ajustando os óculos com um gesto que já estava se tornando seu símbolo de determinação. Mas eu tenho algo que ele nunca teve. Eu tenho a verdade. Eu tenho alguém que realmente me ama. Davi Silva acabara de descobrir a verdade mais dolorosa de sua vida. Seu pai não queria sua guarda por amor, mas por uma herança de 3 milhões deixada por sua avó. Roberto Almeida Júnior estava falido, desesperado,
e via no próprio filho apenas uma solução financeira. Mas o que Davi não sabia é que havia algo ainda pior guardado nas gavetas do destino. Uma gravação que provaria que seu pai não apenas o via como dinheiro, mas como um problema a ser eliminado. Até onde um pai é capaz de ir quando enxerga o próprio filho como obstáculo? Existe algo mais cruel do que planejar o abandono de uma criança logo após usá-la para benefício próprio? As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da vida de Davi. Ele estava fazendo sacrifícios que nenhuma criança de 9 anos deveria fazer. O cheiro de papel velho da biblioteca havia se tornado mais familiar que o cheiro de casa. Seus dedos pequenos estavam manchados de tinta de impressora de tanto imprimir documentos. As costas doíam de se curvar sobre mesas por horas a fio. Sacrificava suas tardes de sol quando outras crianças jogavam futebol na quadra perto de casa para estudar processos judiciais empoeirados. Sacrificava suas noites de sono, aquelas que uma criança precisa para crescer saudável, para ler sobre estratégias de defesa à luz fraca do abajur quebrado de seu quarto. Sacrificava sua própria infância, pedaço por pedaço, página por página, para salvar o que restava de sua família. Janaína começou a notar as mudanças no filho. As olheiras escuras sob os óculos, que pareciam 2 meias-luas roxas contra a pele negra. O jeito distraído durante o jantar, quando ela perguntava sobre a escola e ele respondia com monossílabos, a mente claramente distante. Os pesadelos que o faziam acordar gritando no meio da noite, chamando por ela entre soluços sufocados. Davi, meu filho, ela disse uma noite depois que ele acordou tremendo às 3 da manhã. Sentou-se na beirada da cama estreita, o colchão afundando sob seu peso de quem trabalha demais. Acariciou os cabelos crespos do menino com dedos calejados, mas infinitamente gentis. Esse projeto da escola está te deixando muito cansado. Talvez você deva pedir para fazer outra coisa. O toque da mãe era quente, reconfortante. Cheirava a sabonete de glicerina barato e ao leve odor antisséptico que sempre trazia do hospital grudado na pele. Aquele cheiro que Davi amava, porque significava que ela estava em casa, estava segura, estava ali. Davi olhou para a mãe, aquela mulher cujas mãos tremiam de cansaço, mesmo enquanto o acariciava, que tinha calos nas pontas dos dedos, de tanto aplicar injeções e trocar curativos, que nunca tinha comprado nada para si mesma em anos, porque cada centavo, cada nota amassada ia para ele. E sentiu o coração apertar dentro do peito pequeno. Ela não sabia que ele estava se preparando para uma guerra. E ele não podia contar. Não ainda. Ela já carregava o mundo inteiro nos ombros curvados. Está tudo bem, mãe. É só mais um pouco. Ele mentiu, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Janaína beijou a testa do filho. Um beijo demorado, como se pudesse transferir força através do toque, e voltou para seu próprio quarto. Davi ouviu o ranger da cama velha quando ela se deitou. Ouviu o suspiro profundo de exaustão que ela sempre dava antes de dormir. Mas não estava tudo bem. Davi estava exausto, assustado e carregando um segredo pesado demais para seus ombros pequenos. Sentia o peso físico dele, como se carregasse pedras nos bolsos da mochila. Na biblioteca, Dona Maria também percebia o desgaste do menino. Ela via como suas mãos tremiam ao virar as páginas. Como ele esquecia de comer o lanche que trazia de casa, deixando o pão endurecer dentro da lancheira. Como seus olhos, por trás das lentes dos óculos, ficavam vidrados de tanto ler. Davi, querido, você precisa descansar, ela dizia, colocando uma mão suave em seu ombro. Vamos parar por hoje. Seu corpo precisa de descanso. Não posso. Ele respondia sempre, virando mais uma página com dedos que tremiam imperceptivelmente. A audiência é daqui a 3 semanas. Eu preciso estar pronto. Preciso saber tudo. Não posso errar nada.
Sua voz tinha aquele tom fino de pânico mal disfarçado que adultos reconhecem em crianças que cresceram rápido demais, cedo demais. Dona Maria suspirava, reconhecendo naquele menino a mesma determinação obstinada, quase autodestrutiva, que havia salvado sua própria vida décadas atrás, quando ela também precisou lutar sozinha contra um sistema que parecia ter sido feito para esmagar os fracos. Foi em uma dessas tardes de pesquisa intensa, quando o sol da tarde entrava pelas janelas altas da biblioteca, criando listras douradas no chão de mármore frio, que Davi fez uma descoberta que mudaria completamente sua estratégia. Ele estava lendo sobre precedentes de casos de guarda. Seus olhos já ardendo de cansaço, a boca seca de tanto ler em voz baixa para si mesmo, quando tropeçou em uma informação crucial, sublinhada em amarelo por algum estudante de direito que havia consultado aquele livro antes dele. Crianças podem apresentar evidências audiovisuais em processos que envolvam seu bem-estar direto. Dona Maria, Davi chamou, sua voz quebrando o silêncio reverente da biblioteca. Empolgado pela primeira vez em semanas, ele sentiu uma descarga de adrenalina percorrer seu corpo pequeno. Isso aqui quer dizer que eu posso gravar conversas. A bibliotecária se aproximou com passos apressados, seus sapatos baixos fazendo um som suave contra o piso. Ela se curvou sobre o livro, seus óculos de leitura pendurados em uma corrente prateada, balançando enquanto lia cuidadosamente. Tecnicamente, sim, ela disse devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Mas com uma condição muito importante. A gravação precisa ser feita em um local onde você tenha direito legal de estar. Não pode ser gravação clandestina de conversas privadas em locais onde você não deveria estar. Os olhos de Davi brilharam por trás dos óculos embaçados. Uma ideia estava se formando em sua mente, tomando forma como uma sombra que ganha corpo. 3 dias depois, em um sábado chuvoso, onde o céu de São Paulo estava cinza como chumbo e o cheiro de terra molhada entrava pelas frestas da janela, Roberto Almeida Júnior fez sua 5ª e última visita ao apartamento antes da audiência. Ele chegou sem avisar, dirigindo um Mercedes preto que brilhava mesmo sob a chuva. Não mencionando que o carro estava alugado, que já não era mais dele, que havia sido tomado junto com tudo mais, na falência silenciosa, que tentava esconder do mundo. O som da campainha ecoou pelo apartamento pequeno. Davi, que estava no quarto supostamente fazendo lição de matemática, sentiu seu estômago dar um nó. Reconheceu aquela presença pesada do outro lado da porta antes mesmo que a mãe abrisse. Precisamos conversar sobre a situação, Roberto disse a Janaína na porta, sua voz carregada de falsa preocupação paternal. Usava um perfume caro demais, que invadia o corredor como uma nuvem sufocante, tão diferente do cheiro simples e honesto de sabonete que sempre havia no apartamento. Janaína, sempre gentil demais para seu próprio bem, aquela gentileza que o mundo frequentemente confunde com fraqueza, deu um passo para o lado. Entre. Davi, no quarto, sentiu cada músculo de seu corpo se tensionar. Suas mãos, que seguravam um pequeno gravador digital, comprado com todas as suas economias acumuladas ao longo de meses, cada moeda de R$1 guardada cuidadosamente, tremia um tanto que quase deixou o aparelho cair. Respirou fundo. O ar entrava pesado em seus pulmões. Podia sentir o coração batendo tão forte que parecia ecoar dentro da própria cabeça. Apertou o botão vermelho de gravação. Clique. Um som tão baixo, tão insignificante, mas que mudaria tudo. Roberto sentou-se no sofá gasto, e Davi ouviu o couro sintético ranger sob o peso dele. Ouviu o suspiro de desdém mal disfarçado. Sabia que o pai estava olhando ao redor com aquele olhar de superioridade, julgando cada móvel velho, cada mancha na parede, cada sinal de pobreza honesta como se fosse uma ofensa pessoal. Janaína, você precisa entender que isso não é sobre nós. É sobre o que é melhor para o menino. O menino tem nome. Roberto, Davi, seu filho.
O silêncio que seguiu foi tenso como uma corda prestes a arrebentar. Sim, claro, ele disse impaciente. Então o som inconfundível de um celular tocando. Uma música eletrônica, cara, irritante. Desculpe, preciso atender. É importante. Passos. Roberto se afastou alguns passos do sofá, mas não o suficiente. Nunca o suficiente para os ouvidos atentos de uma criança escondida atrás da porta entreaberta do quarto, segurando um gravador com mãos que tremiam tanto que suas articulações doíam. A conversa telefônica que se seguiu foi o equivalente sonoro a uma bomba nuclear. E Davi capturou cada palavra. Escuta, assim que eu conseguir a guarda legal, o garoto vai direto para a Academia Militar Campos do Jordão. A voz de Roberto era baixa, mas não baixa o suficiente. Cada palavra caía no silêncio do apartamento como gotas de veneno. Davi sentiu o ar fugir de seus pulmões. Apertou o gravador contra o peito, sentindo o plástico frio contra sua pele, através da camiseta fina. É um internato rígido no interior. Longe de tudo, eles sabem lidar com crianças difíceis, você me entende? Silêncio, enquanto a outra pessoa falava. Davi podia ouvir sua própria respiração, ofegante, tentando ser silenciosa, mas soando alta demais em seus próprios ouvidos. Exatamente. R$ 500 por mês de pensão para o colégio. O resto do dinheiro da herança é meu, para usar como bem entender. O moleque nem precisa saber que existe esse dinheiro. É a solução perfeita. Ela fica fora do caminho. Eu tenho acesso aos fundos e ainda pareço um pai responsável diante da sociedade. Uma risada. Roberto riu. Um som frio, calculista, que fez a pele de Davi arrepiar toda. Lágrimas começaram a queimar os olhos do menino, embaçando as lentes dos óculos. Ele mordeu o lábio inferior com tanta força que sentiu gosto de sangue na boca. Mas não podia fazer barulho, não podia deixar cair uma única lágrima que fizesse som ao bater no chão. O problema não é só o dinheiro, Roberto continuou, e Davi ouviu os passos dele se aproximando da janela. É que o garoto é esperto demais, muito esperto para o próprio bem. Ele faz perguntas demais, observa tudo, fica calado, mas você vê aqueles olhinhos registrando cada coisa. Será melhor mantê-lo bem longe, ocupado, sob controle rígido até completar 18 anos e eu conseguir resolver toda a minha situação financeira. A voz dele ficou ainda mais baixa, quase um sussurro venenoso. Mas o apartamento era pequeno demais para segredos. Crianças como ele. Você sabe desse tipo, pobres pretos que acham que são espertos. É melhor não deixar que criem muitas expectativas na vida. Coloca numa escola militar, mantém ocupado com disciplina rígida e quando sair de lá aos 18 já está ajustado, comportado e o dinheiro já foi bem utilizado por quem realmente sabe como usá-lo. Algo quebrou dentro de Davi naquele momento. Não foi seu espírito. Esse permaneceu intacto, firme, inabalável. Foi a última lasca de esperança que ele nem sabia que ainda guardava. A esperança secreta, infantil, ridícula, de que talvez, apenas talvez, existisse uma parte de Roberto que realmente se importava. Que talvez houvesse algum amor enterrado em algum lugar profundo. Aquela esperança morreu ali, naquele sábado chuvoso, aos sons de uma conversa telefônica cruel. E em seu lugar nasceu algo diferente. Algo mais forte, mais claro, mais perigoso para os que subestimam crianças. Nasceu determinação absoluta. Quando Roberto finalmente desligou o telefone, depois de rir mais algumas vezes daquele jeito frio que fazia o estômago embrulhar, ele voltou para a sala. Davi ouviu a despedida falsa, as promessas vazias, de vamos resolver tudo da melhor forma, o som da porta se fechando. Então silêncio,
O silêncio mais pesado que Davi já havia experimentado. Ele continuou no quarto por mais 5 minutos completos, apenas segurando o gravador, sentindo o peso dele em suas mãos. Era tão leve fisicamente, não mais que 200 gramas, mas parecia pesar toneladas. Ali, naquele pequeno aparelho de plástico preto, estava a verdade nua e crua. A prova irrefutável de quem Roberto Almeida Júnior realmente era por baixo dos ternos caros e do sorriso de comercial de pasta de dentes. Finalmente, Davi se levantou. Suas pernas estavam dormentes de ficar agachado por tanto tempo. Caminhou até a sala com passos incertos, como se tivesse envelhecido anos em minutos. Janaína estava na cozinha, de costas, lavando a única xícara de café que havia servido a Roberto. Suas mãos se moviam automaticamente, mas Davi podia ver pela tensão de seus ombros que ela estava segurando algo dentro. Dor, raiva, humilhação. "Mãe", Davi disse, e sua voz saiu diferente, mais madura, mais firme. Janaína se virou. E o que ela viu a fez deixar a xícara cair na pia com um barulho que ecoou pelo apartamento silencioso. Não eram mais os olhos de uma criança que a encaravam. Eram os olhos de alguém que havia atravessado um portal impossível de voltar. Alguém que havia crescido rápido demais, que havia perdido algo precioso que nunca mais recuperaria. "Mãe", Davi repetiu, segurando o gravador com ambas as mãos, como se fosse a coisa mais importante do universo. Porque era. "Preciso te contar tudo." E ali, naquela cozinha pequena, com cheiro de café e chuva, entrando pela janela mal fechada, sentados à mesa de fórmica, onde compartilhavam todas as refeições, onde faziam lição de casa, onde comemoravam pequenas vitórias com bolo de caneca quando havia açúcar extra, Davi contou tudo. Sobre as tardes na biblioteca, que não era um projeto escolar. Sobre Dona Maria e as lições de lei. Sobre a herança que ele nem sabia que existia. Sobre os documentos que provavam a falência de Roberto. Sobre os planos cruéis de abandono em escola militar. E sobre a gravação. Janaína ouviu tudo em silêncio, as lágrimas correndo livremente pelo rosto, caindo em sua blusa do hospital que ainda não havia tirado. Lágrimas pela inocência roubada de seu filho. Lágrimas pela crueldade de um homem que ela um dia havia amado o suficiente para criar uma vida. Lágrimas pelo peso impossível que Davi havia carregado sozinho, em silêncio, protegendo-a. Quando ele terminou, quando não havia mais palavras, ela apenas o puxou para um abraço tão apertado que doía. Davi enterrou o rosto no ombro da mãe e finalmente, se permitiu chorar. Não de medo, não de dor, mas de alívio. Ele não estava mais sozinho. A gravação estava segura. As provas documentais, meticulosamente organizadas. Dona Maria havia ensinado Davi cada detalhe sobre como se comportar em um tribunal, como falar com respeito, como apresentar evidências. Mas nada, absolutamente nada, poderia prepará-lo completamente para o que estava por vir. Em 2 semanas, ele estaria na vara de família do Tribunal de Justiça de São Paulo, diante do juiz Fernando Carvalho, diante de Dr. Marcelo Silveira, conhecido por destruir testemunhas com perguntas afiadas como lâminas, e diante de Roberto Almeida Júnior. Como um menino de 9 anos, encontraria a coragem para pronunciar aquelas palavras que ecoariam pela história do judiciário brasileiro. "Eu sou o advogado da minha mãe." O dia do julgamento estava chegando. E nada seria como todos esperavam. Davi Silva havia descoberto a verdade cruel. Seu pai o via como mercadoria, como acesso a uma herança milionária. A gravação devastadora estava em suas mãos. As provas organizadas. Janaína, sua mãe, finalmente sabia de tudo. Agora, faltavam apenas horas para o momento mais importante de suas vidas. O tribunal os esperava. E um menino de 9 anos estava prestes a fazer história, desafiando todo um sistema que nunca esperava ser confrontado por uma criança. Como você,
Encontraria coragem para enfrentar seus maiores medos quando todo o mundo espera que você se cale, quando adultos poderosos querem que você seja invisível. O que é preciso para gritar sua verdade? A manhã da audiência amanheceu com um céu limpo e azul sobre São Paulo, tão diferente da tempestade que rugia dentro do peito de Davi. Ele acordou às 5 da manhã, 2 horas antes do alarme tocar. Não havia dormido direito. Cada vez que fechava os olhos, via o tribunal, via o juiz, via o pai olhando para ele com aquele desprezo gelado. O cheiro de café forte vinha da cozinha. Janaína também não havia dormido. Ele sabia disso pelo som de seus passos durante a noite, andando de um lado para o outro na sala, ensaiando mentalmente alguma prece silenciosa. Davi se levantou, seus pés descalços tocando o chão frio de cerâmica. Foi até o banheiro e se olhou no espelho rachado acima da pia. Uma criança olhava de volta para ele, óculos redondos, um pouco tortos, olheiras profundas, cabelos crespos ainda bagunçados do travesseiro. Mas os olhos eram de alguém que havia crescido rápido demais. "Você consegue!" Ele sussurrou para seu próprio reflexo. "Você consegue!" O uniforme escolar estava limpo e passado com cuidado. Janaína havia insistido que ele usasse suas melhores roupas. A camisa branca cheirava a amaciante barato e amor de mãe. As calças azul marinho estavam impecáveis, mesmo sendo da mesma marca genérica que todas as outras crianças da escola pública usavam. Davi pegou sua mochila escolar, aquela mesma mochila surrada que carregava para a biblioteca todos os dias. Dentro dela, organizados em pastas plásticas transparentes, cópias dos processos judiciais contra Roberto, documentos da herança da avó, páginas impressas sobre a Academia Militar Campos do Jordão e suas denúncias de abuso. Seu caderno azul, com anotações meticulosas, o gravador digital com a conversa mais importante de sua vida. "Está pronto, meu filho?" Janaína apareceu na porta do quarto. Ela usava seu único vestido social, azul marinho, simples, com um pequeno remendo invisível perto da barra que ela havia costurado com capricho. Havia passado batom, algo que raramente fazia. Suas mãos tremiam ligeiramente. "Estou", Davi mentiu, "porque ninguém nunca está realmente pronto para uma guerra." O trajeto de ônibus até o Tribunal de Justiça, no centro de São Paulo, levou 1 hora e 15 minutos. Mãe e filho sentados lado a lado, os dedos entrelaçados, nenhum dos dois falando muito. Apenas o som do motor do ônibus, do trânsito caótico da cidade, das pessoas conversando ao redor sobre suas vidas normais. Que estranho, Davi pensou, ver o mundo continuar girando quando o seu próprio estava prestes a mudar para sempre. Às 8h45, eles desceram do ônibus na Praça da Sé. O tribunal ficava a 3 quarteirões dali. Davi sentiu suas pernas ficarem pesadas a cada passo. O sol da manhã batia forte em seu rosto. O cheiro de São Paulo, mistura de fumaça de ônibus, pão sendo assado em padarias, perfume de pessoas apressadas indo para o trabalho, invadia suas narinas. "Mãe", ele disse de repente, parando no meio da calçada. "E se eu estragar tudo? E se eu esquecer o que tenho que falar? E se... Davi..." Janaína se ajoelhou ali mesmo, na calçada movimentada, sem se importar com as pessoas que tinham que desviar deles. Segurou o rosto do filho com ambas as mãos, aquelas mãos calejadas, fortes, honestas. "Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço, mais corajosa que qualquer adulto. Você já venceu só por ter chegado até aqui." Ela beijou sua testa, e Davi sentiu a umidade salgada de uma lágrima que ela tentou esconder. "Mas se der medo, me olha. Eu vou estar lá, sempre." O Tribunal de Justiça de São Paulo era um prédio imponente e intimidador. Colunas enormes na entrada, piso de mármore tão polido que refletia como espelho. O teto era absurdamente alto, fazendo com que qualquer voz ecoasse, fazendo com que qualquer pessoa se sentisse pequena.
Davi segurou a mão da mãe com mais força. Um segurança verificou seus nomes na lista. Vara de família, terceiro andar, sala 7. Audiência às 9h30. O elevador estava quebrado. Tiveram que subir pelas escadas. E cada degrau parecia uma montanha. Os sapatos de Davi faziam um som alto demais contra o mármore. Toque, 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 como uma contagem regressiva. No corredor do terceiro andar, havia bancos de madeira, onde outras famílias esperavam por suas próprias audiências. Dramas silenciosos em cada rosto. Uma mulher chorava discretamente. Um homem folheava papéis com mãos nervosas. E então, Davi o viu. Roberto Almeida Júnior estava no final do corredor, conversando com 2 homens de terno impecável. Um deles era Dr. Marcelo Silveira, alto, grisalho, com uma pasta de couro que provavelmente custava mais que 3 meses de aluguel do apartamento de Janaína. Roberto ria de algo que um dos advogados havia dito. Ria, como se aquilo fosse apenas mais um compromisso casual, como se não estivesse tentando roubar um filho para acessar dinheiro. Quando Roberto notou Davi e Janaína, seu riso morreu. Por um segundo, apenas um segundo, algo passou por seu rosto. Não era culpa. Talvez fosse irritação por ter que lidar com aquilo. Dr. Marcelo Silveira seguiu o olhar de seu cliente e viu o menino. Seus olhos experientes avaliaram Davi de cima a baixo, como um predador avaliando uma presa. Então ele sorriu. Um sorriso de tubarão. Ele não tinha a menor ideia do que estava por vir. Caso número 2024-089456, família Silva versus Almeida Júnior. Uma oficial de justiça chamou da porta da sala 7. As partes podem entrar. Davi respirou fundo. Sentiu o cheiro de cera de móveis, de ar-condicionado velho, de tensão acumulada em paredes que testemunhavam dramas familiares todos os dias. É agora, Janaína sussurrou. Apertando sua mão uma última vez, eles entraram. A sala do tribunal era menor do que Davi imaginava. Não havia júri, não havia público. Apenas uma mesa grande onde o juiz se sentaria, cadeiras para as partes e um ar de solenidade que pesava como chumbo. As paredes eram revestidas de madeira escura. Uma bandeira do Brasil pendia de um mastro no canto. O brasão da República estava atrás da cadeira do juiz. Tudo cheirava a madeira velha, livros de lei e décadas de decisões que mudavam vidas. Janaína e Davi se sentaram de um lado. Roberto e seus 2 advogados do outro. A distância física entre eles não podia ser mais que 3 metros, mas parecia um abismo intransponível. Roberto nem olhou para Davi, manteve os olhos fixos nos papéis à sua frente, como se o filho fosse invisível, como se fosse menos que nada. Dr. Marcelo Silveira, no entanto, observava Davi com interesse clínico. O menino podia sentir aquele olhar, como uma sensação física na pele. De pé, a oficial de justiça anunciou: Meritíssimo juiz Fernando Carvalho. Todos se levantaram. O juiz entrou. Um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurados no bolso do paletó preto. Seu rosto era cansado, mas não cruel. Tinha os olhos de alguém que já havia visto muita coisa, muita dor, muita injustiça. Ele se sentou, ajeitou algumas pastas e finalmente olhou para as pessoas à sua frente. Seus olhos pousaram em Davi por um momento mais longo que o necessário. Curiosidade, talvez. Ou pena. Bom dia, o juiz Fernando Carvalho disse, sua voz profunda ecoando pela sala pequena. Estamos aqui para tratar da ação de guarda proposta pelo Sr. Roberto Almeida Júnior em relação ao menor Davi Silva. Ele folheou alguns papéis. O som das páginas virando era alto demais no silêncio. Antes de começarmos com as argumentações, gostaria de esclarecer que... Ele pausou, tirando os óculos e os limpando com um lenço. Que em casos envolvendo menores, é procedimento padrão ouvir a criança separadamente, em ambiente reservado. Excelência, Dr. Marcelo Silveira se levantou imediatamente, com a confiança de quem controla as salas de tribunal há décadas. Dado que o menor tem apenas 9 anos de idade, questionamos a relevância de... Foi quando aconteceu. O momento que mudaria tudo, Davi.
Silva se levantou. Suas pernas tremiam tanto que ele mal conseguia ficar em pé. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que todos na sala podiam ouvi-lo. Suas mãos, segurando o caderno azul, estavam úmidas de suor, mas sua voz, quando finalmente saiu, era clara. Excelência, Davi disse, e o silêncio que se seguiu foi absoluto. Com o devido respeito, eu gostaria de fazer uma solicitação ao tribunal. O juiz parou de escrever. Dr. Marcelo Silveira franziu a testa. Roberto finalmente olhou para o filho, seus olhos arregalados de surpresa. Janaína segurou o ar nos pulmões. Eu sou o advogado da minha mãe, Davi disse. E aquelas 6 palavras ecoaram pela sala como um trovão. E gostaria de exercer meu direito de ser ouvido neste processo. Conforme garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 28, parágrafo 1º. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, ninguém se movia, ninguém respirava. Um menino de 9 anos acabara de citar legislação federal em um tribunal e acabara de declarar que defenderia a própria causa. Existe um momento na vida onde você para de ser quem você era e se torna quem você precisa ser. Para alguns, esse momento vem aos 30, 40, 50 anos. Para Davi Silva, ele veio aos 9 anos, em uma sala de tribunal, diante de homens poderosos que esperavam que ele se curvasse, mas ele não se curvou, ele se levantou. E ao fazer isso, ele não apenas defendeu sua mãe, ele defendeu toda criança que um dia foi silenciada. Toda voz pequena que foi ignorada por ser pequena demais para entender. Coragem não é sobre não ter medo. Coragem é ter tanto medo que suas mãos tremem, suas pernas vacilam, seu estômago revira, e mesmo assim você se levanta e fala. O juiz Fernando Carvalho tirou os óculos lentamente, limpando as lentes enquanto processava o que acabara de ouvir. Dr. Marcelo Silveira estava pálido, claramente sem saber como proceder. Roberto Almeida Júnior parecia ter visto um fantasma. E Davi? Davi continuava de pé, tremendo, mas firme. Jovem, o juiz finalmente disse, sua voz cuidadosa. Você está me dizendo que deseja se representar nesta audiência? Não, excelência, Davi respondeu, abrindo seu caderno azul com mãos que tremiam. Estou dizendo que vou provar, com evidências documentais e testemunhais, porque a guarda deve permanecer com minha mãe. E vou expor as verdadeiras razões pelas quais o requerente busca essa guarda. Ele pausou, ajustou os óculos e, pela primeira vez, olhou diretamente nos olhos de Roberto Almeida Júnior. Razões que têm tudo a ver com dinheiro e nada a ver com amor paterno. A batalha estava apenas começando e Roberto Almeida Júnior estava prestes a descobrir que subestimar uma criança determinada seria o maior erro de sua vida. Eu sou o advogado da minha mãe. 6 palavras que ecoaram pela sala do tribunal como um grito de guerra. Davi Silva, com apenas 9 anos, acabara de desafiar todo um sistema judicial. O juiz Fernando Carvalho estava perplexo. Dr. Marcelo Silveira, furioso. Roberto Almeida Júnior, em choque. E agora, o menino que todos subestimaram estava prestes a apresentar evidências que destruiriam um império de mentiras construído sobre a ganância e a crueldade. Você já viu um adulto poderoso perceber que cometeu um erro fatal? Aquele momento exato quando a arrogância se transforma em pânico puro. Quando alguém entende que subestimou completamente seu oponente, o juiz Fernando Carvalho permaneceu em silêncio por longos segundos que pareciam eternidades. Seus dedos tamborilavam na mesa de madeira escura. Toque, toque, toque. O único som na sala além da respiração pesada de pessoas em choque. Finalmente, ele se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados na mesa. O couro da cadeira rangeu sob seu peso. Jovem Davi, sua voz era cuidadosa, quase gentil. Você entende a seriedade do que está propondo? Este é um tribunal de justiça, não uma sala de aula. Eu entendo, excelência. Davi respondeu, e sua voz tremeu apenas ligeiramente. Ele podia sentir cada olhar na sala sobre ele. O peso da atenção era físico, como mãos empurrando seus ombros para baixo. Mas ele não se curvou.
E é exatamente por ser um tribunal de justiça que peço para ser ouvido. Justiça não deveria ter idade mínima. Um músculo pulsou na mandíbula do juiz. Não de raiva, mas de algo parecido com respeito. Dr. Marcelo Silveira explodiu. Levantou-se tão rápido que sua cadeira quase tombou para trás. Excelência, isso é absolutamente ridículo. Uma criança não tem capacidade legal para... Então por que você não me deu um? Davi o interrompeu, virando-se para encará-lo. Seus olhos, ampliados pelos óculos redondos, eram duros como pedra. Um advogado. Se vocês acham que crianças não têm capacidade de se defender, por que ninguém garantiu que eu tivesse representação legal adequada? O silêncio que se seguiu foi devastador. Dr. Silveira abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Porque ele não tinha resposta para aquilo. Ninguém tinha. Nos últimos 8 meses deste processo, Davi continuou, virando-se de volta para o juiz. Suas mãos apertando o caderno azul com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Ninguém perguntou o que eu queria. Ninguém me ouviu. Trataram-me como propriedade a ser disputada, não como ser humano com direitos. Janaína, sentada ao lado do filho, tinha lágrimas correndo silenciosamente pelo rosto. Ela mordia o lábio inferior para não soluçar alto, para não quebrar a concentração de Davi. Suas mãos estavam entrelaçadas no colo, apertadas com tanta força que as articulações estavam brancas. Roberto Almeida Júnior estava visivelmente suando agora. Gotas brilhavam em sua testa. Ele puxou um lenço caro do bolso e enxugou o rosto, seus olhos saltando nervosamente entre Davi e seus advogados, como se procurasse uma saída que não existia. O juiz Fernando Carvalho se recostou na cadeira e o rangido do couro ecoou pela sala. Ele estudou Davi por um longo momento. Aquele menino magro de óculos tortos, uniforme escolar simples, mochila surrada nos pés. E então ele fez algo extraordinário. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Muito bem, jovem Davi, ele disse, e havia algo diferente em sua voz agora. Não era mais condescendência. Era curiosidade genuína. Vou permitir que você apresente seu caso. Mas preciso deixar claro, este tribunal tem protocolos. Você precisará seguir as regras de apresentação de evidências, responder perguntas e manter o decoro apropriado. Consegue fazer isso? Sim, excelência. Davi abriu seu caderno azul e as páginas repletas de anotações meticulosas contaram sua própria história de dedicação. Eu me preparei. Dr. Marcelo Silveira sussurrou algo urgente para Roberto, que apenas balançou a cabeça atordoado. Nenhum dos dois havia se preparado para isto. Ninguém se prepara para ser confrontado por uma criança citando legislação. Excelência, Davi começou, sua voz ganhando confiança a cada palavra. Gostaria de começar estabelecendo um contexto importante sobre a relação entre o requerente e mim. Ele virou uma página do caderno. O som do papel era alto no silêncio tenso. Roberto Almeida Júnior é meu pai biológico. Isso é um fato. Mas fatos biológicos não criam vínculos afetivos. Davi olhou diretamente para Roberto, e o homem desviou os olhos primeiro. Nos 9 anos da minha vida, ele esteve presente fisicamente exatamente 4 vezes. 4. Davi levantou 4 dedos, o gesto simples, mas devastador. Primeira vez. Meu aniversário de 5 anos. Ele chegou 3 semanas atrasado, ficou 20 minutos, trouxe um presente caro que nunca aprendi a usar e foi embora. Roberto se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Segunda vez, Natal, quando eu tinha 6 anos. Ele tinha uma janela de 15 minutos entre compromissos sociais. Foram as palavras exatas que ele usou ao telefone com minha mãe. Tirou fotos comigo, postou nas redes sociais com uma legenda sobre valores familiares e foi embora. O juiz estava escrevendo. Não apenas anotações casuais, mas observações detalhadas. Terceira vez, meu aniversário de 7 anos. Chegou atrasado novamente, mas desta vez trouxe uma equipe de fotografia. Descobri depois, lendo jornais na biblioteca. Davi pausou.
ajustando os óculos com aquele gesto que estava se tornando sua marca registrada, que ele estava enfrentando uma campanha de relações públicas negativa devido a processos trabalhistas. Precisava de uma foto com criança para humanizar sua imagem. Isso é especulação. Dr. Silveira protestou, mas sua voz soava fraca. Não é especulação. Quando existem artigos de jornal, datados da mesma semana, mostrando essas exatas fotos sendo usadas em campanha publicitária da Almeida Empreendimentos. Davi abriu sua mochila e tirou uma pasta plástica. Tenho cópias aqui, Excelência. Ele entregou os documentos ao oficial de justiça, que os levou ao juiz. Fernando Carvalho folheou as páginas, suas sobrancelhas se erguendo gradualmente. E a quarta visita? O juiz perguntou, sem tirar os olhos dos documentos. O rosto de Davi ficou sério. Suas mãos tremeram ligeiramente ao virar a página do caderno. A quarta visita foi há 6 meses. Ele passou 15 minutos no nosso apartamento. Tempo suficiente para criticar nossa mobília, reclamar do cheiro de remédios que minha mãe traz do hospital e sugerir que eu tinha potencial se recebesse educação adequada. Davi respirou fundo. O ar entrava pesado em seus pulmões. Exatamente 2 semanas depois daquela visita, ele entrou com pedido de guarda. Não foi coincidência. Excelência, Davi continuou, virando mais páginas. Eu fiz uma pesquisa. Aprendi que quando alguém age de forma tão inesperada, geralmente há motivos ocultos. Então fui atrás desses motivos. Ele tirou outra pasta da mochila. Esta era mais grossa, repleta de documentos impressos e organizados com clipes coloridos. Descobri que Roberto Almeida Júnior está enfrentando séria crise financeira. A Almeida Empreendimentos perdeu um processo judicial de 4,3 milhões contra antigos sócios. Roberto ficou tenso. Seus advogados se entreolharam alarmados. Como você obteve essa informação? Dr. Silveira exigiu registros públicos do tribunal disponíveis para qualquer cidadão. Davi respondeu calmamente. A bibliotecária da Biblioteca Municipal, Mário de Andrade, Dona Maria Rodrigues, me ensinou a acessar o sistema. É perfeitamente legal. O juiz folheou os novos documentos com interesse crescente. Suas expressões ficavam cada vez mais sérias. Descobri também, Davi continuou, sua voz ficando mais firme, mais forte, que sua terceira esposa pediu divórcio há 3 meses, citando ocultação de patrimônio e dívidas. Excelência, isso não tem relevância para... Dr. Silveira tentou interromper. Tem total relevância, Davi o cortou, e havia aço em sua voz agora. Porque estabelece um padrão. Um homem em desespero financeiro, enfrentando o divórcio caro, perdendo tudo que construiu. De repente desenvolve interesse paternal por um filho que ignorou durante 9 anos. O silêncio era tão denso que se podia cortar com uma faca. Mas a parte mais interessante, Davi disse. E agora havia algo perigoso em sua voz. Algo que fez Roberto Almeida Júnior empalidecer visivelmente. E foi descobrir sobre o fundo fiduciário. Roberto fechou os olhos. Sabia o que vinha a seguir. Minha avó paterna, Eleanor Almeida, faleceu quando eu tinha 2 anos. Ela nunca me conheceu pessoalmente porque meu pai nunca permitiu. Davi olhou diretamente para Roberto e seus olhos acusavam mais do que palavras jamais poderiam. Ele tinha vergonha de mim. De nós. Minha mãe e eu não éramos apropriados para a família Wellington. Janaína soluçou baixinho, mas Davi continuou. Mas minha avó me descobriu através de investigação particular. E quando descobriu que tinha um neto que estava sendo escondido, ela fez algo extraordinário. Davi tirou um documento oficial da pasta. Suas mãos não tremiam mais. Ela estabeleceu um fundo fiduciário de 3 milhões de reais especificamente para mim, mas com condições muito específicas. Ele leu diretamente do documento. Os fundos serão liberados de 2 formas: integralmente para o menor quando este completar 18 anos, sem interferência paterna, ou para uso na educação e bem-estar do menor, caso o pai biológico obtenha a guarda legal completa antes dos 18 anos do menor. O juiz parou de escrever e olhou diretamente para Roberto Almeida Júnior. Interessante timing, o juiz disse.
Sua voz carregada de significado, não é? Davi concordou. 9 anos de abandono completo. E, de repente, quando está falido e desesperado, ele descobre amor paternal. Que coincidência notável. Roberto Almeida Júnior finalmente encontrou sua voz. Estava tremendo de raiva, ou talvez de desespero. Isso é, você está distorcendo tudo. Eu sou seu pai. Tenho direito. Davi o interrompeu e pela primeira vez sua voz subiu. Não era um grito, mas havia emoção ali agora. Raiva contida por meses. Você tem direito. Onde estava esse direito quando eu fiz 5 anos e esperei 3 semanas por você? Onde estava quando eu perguntava à minha mãe por que meu pai não vinha me ver? Lágrimas começaram a queimar os olhos de Davi, mas ele piscou furiosamente para mantê-las longe. Não agora, não ainda. Onde estava seu direito paternal quando minha mãe trabalhou turnos duplos porque você nunca pagou pensão? Quando ela pulava refeições para garantir que eu comesse? Quando suas mãos ficavam em carne viva de tanto trabalhar, enquanto você dirigia carros importados? A voz dele quebrou, mas ele continuou. Você não tem direito nenhum sobre mim. Direitos são construídos. São conquistados através de amor, presença, sacrifício. Você não fez nada disso. Você só apareceu quando precisou de dinheiro. O silêncio que se seguiu era absoluto. Até Dr. Marcelo Silveira parecia não ter palavras. Janaína estava chorando abertamente agora. Mas eram lágrimas de orgulho misturadas com dor. Mas tem mais, Davi disse, limpando os olhos e ajustando os óculos. Sua voz voltou a ficar firme. Muito mais. Ele pegou o gravador digital de sua mochila. Roberto Almeida Júnior viu o dispositivo e seu rosto perdeu toda a cor. Ficou branco como papel. Não, ele sussurrou. Excelência, Davi disse. Segurando o gravador com ambas as mãos, na última visita de Roberto Almeida Júnior ao nosso apartamento, há 6 meses, ele recebeu uma ligação telefônica. Eu estava no meu quarto, um lugar onde tenho todo o direito de estar, e acidentalmente ouvi a conversa. Acidentalmente. Ele repetiu, olhando para Dr. Silveira, que estava prestes a protestar, mas registrei propositalmente, porque mesmo aos 9 anos eu sabia que algo estava errado. E Dona Maria me ensinou que em casos de proteção de menores, gravações feitas em locais onde a criança tem direito de estar são admissíveis como evidência. O juiz se inclinou para a frente. O que há nessa gravação, Davi? Davi respirou fundo. Este era o momento. A bomba nuclear que destruiria tudo. A verdade sobre os planos reais de Roberto Almeida Júnior para mim, Excelência. Em suas próprias palavras. Ele colocou o gravador sobre a mesa e, com mãos que agora tremiam por razões diferentes, apertou o botão de play. Existe um momento em toda a batalha onde o equilíbrio de poder muda irreversivelmente, onde o caçador percebe que se tornou a presa, onde o poderoso entende que subestimou completamente a força do fraco. Para Roberto Almeida Júnior, esse momento chegou quando viu o gravador digital sobre a mesa do tribunal, porque ele sabia, com absoluta certeza terrível, exatamente o que estava gravado ali. Ele sabia que não havia como voltar atrás. Algumas palavras, uma vez ditas, não podem ser apagadas. Algumas verdades, uma vez reveladas, mudam tudo para sempre. E Davi Silva estava prestes a provar que a arma mais poderosa não é dinheiro. Não são advogados caros, não é influência, é a verdade nua e crua. O dedo de Davi pairou sobre o botão de play. A sala do tribunal estava tão silenciosa que se podia ouvir a respiração pesada de Roberto Almeida Júnior. Cada vez mais rápida, mais desesperada. O juiz Fernando Carvalho estava imóvel, esperando. Janaína segurou o ar nos pulmões. E então, Davi apertou o botão. A voz de Roberto Almeida Júnior encheu a sala do tribunal, vinda do pequeno alto-falante do gravador. Cada palavra era uma condenação. Cada frase, um prego no caixão de suas pretensões. Assim que eu consegui a guarda legal, o garoto vai direto para a Academia Militar Campos do Jordão. O que aconteceria quando toda a crueldade, toda a manipulação, todos os planos sórdidos fossem expostos diante da justiça?
Como um homem poderoso reagiria ao ver seu império de mentiras desmoronar pelas palavras de uma criança que ele nunca deveria ter subestimado? A verdade estava sendo tocada e não havia como pará-la agora. O dedo de Davi tremeu sobre o botão de play. Roberto Almeida Júnior estava pálido, suando, seus olhos saltando entre o gravador e a porta como um animal encurralado procurando uma saída que não existia. Dr. Marcelo Silveira havia parado de respirar. O juiz Fernando Carvalho se inclinou para a frente, suas mãos entrelaçadas, esperando. Então, Davi apertou o botão. A voz de Roberto encheu a sala do tribunal. E cada palavra que saiu daquele pequeno alto-falante era como uma bomba explodindo, destruindo tudo que ele havia tentado construir com mentiras. O que acontece quando um homem é confrontado com suas próprias palavras? Quando não há como negar, não há como distorcer, não há como fugir da verdade gravada em sua própria voz. Escuta, assim que eu conseguir a guarda legal, o garoto vai direto para a Academia Militar Campos do Jordão. O som da própria voz de Roberto preencheu cada centímetro da sala. Não havia como negar. Não havia como alegar que era montagem ou manipulação. Era ele. Sua voz inconfundível, seu tom condescendente, suas palavras cruéis. Roberto fechou os olhos, como se pudesse fazer a realidade desaparecer só por não olhar para ela. É um internato rígido no interior. Eles sabem lidar com crianças difíceis. Uma pausa na gravação. A voz da outra pessoa era inaudível, mas a resposta de Roberto era cristalina. Exatamente. R$ 500 por mês de pensão para o colégio. O resto do dinheiro da herança é meu. O moleque nem precisa saber que existe esse dinheiro. É a solução perfeita. Ela fica fora do caminho. Eu tenho acesso aos fundos e ainda pareço um pai responsável. Uma risada. Roberto havia rido na gravação. Aquele som frio, calculista, ecoou pela sala do tribunal como o som de vidro quebrando. O juiz Fernando Carvalho estava rígido em sua cadeira. Seus dedos apertavam a caneta com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Seu rosto, normalmente neutro e profissional, mostrava repulsa mal disfarçada. Janaína tinha as mãos cobrindo a boca, lágrimas escorrendo entre os dedos. Ela sabia que Roberto era ruim, mas ouvir aquilo, ouvir a crueldade tão crua, tão descarnada, o problema não é só o dinheiro. É que o garoto é esperto demais. Muito esperto para o próprio bem. Ele faz perguntas, observa tudo. Será melhor mantê-lo longe, até completar 18 anos e eu conseguir resolver minha situação financeira. Dr. Marcelo Silveira estava branco. Sua carreira inteira havia sido construída sobre defender o indefensável, mas isto era diferente. Ele sussurrou algo urgente para Roberto, que o ignorou completamente, os olhos fixos na mesa, recusando-se a olhar para qualquer pessoa. A gravação continuou, e a próxima parte foi a mais devastadora. Crianças como ele... Você sabe, desse tipo, pobres, pretos, que acham que são espertos. É melhor não deixar que criem muitas expectativas na vida. Coloca numa escola militar. Mantém ocupado com disciplina rígida. E quando sair de lá aos 18, já está ajustado, comportado. E o dinheiro já foi bem utilizado por quem realmente sabe como usá-lo. O silêncio que se seguiu quando Davi pausou a gravação foi ensurdecedor. Ninguém se movia, ninguém respirava. O ar na sala parecia ter sido sugado para fora, deixando apenas vácuo e horror. O juiz Fernando Carvalho tirou os óculos lentamente, passou a mão pelo rosto. Quando olhou para Roberto Almeida Júnior, havia algo em seus olhos que ia além de desaprovação profissional. Era nojo. Senhor Almeida Júnior. A voz do juiz era baixa, controlada, mas vibrando de raiva contida. Essa é sua voz na gravação? Roberto não respondeu imediatamente. Sua boca abriu e fechou, como se procurasse palavras que não existiam. Finalmente, em uma voz rouca. Excelência, isso foi tirado de contexto. Eu estava... Responda à pergunta. O juiz cortou, sua voz como aço. Essa é sua voz? Sim. E essas são suas palavras? Seus planos para esta criança? O silêncio de Roberto era resposta suficiente.
Davi colocou o gravador de volta sobre a mesa. Suas mãos não tremiam mais. Havia uma calma estranha sobre ele agora. A calma que vem depois de carregar um peso impossível por tanto tempo e finalmente colocá-lo no chão. Excelência, Davi disse, sua voz firme. Eu também pesquisei sobre a Academia Militar Campos do Jordão. Ele tirou mais documentos de sua pasta. O juiz os pegou e sua expressão ficou cada vez mais sombria enquanto lia. Essa instituição está sob investigação federal por abuso físico e emocional de menores. Nos últimos 5 anos, 3 estudantes cometeram suicídio lá. As famílias processaram a academia, alegando tratamento desumano, isolamento forçado e punições que constituem tortura psicológica. O juiz olhou diretamente para Roberto. Você pretendia enviar seu filho para uma instituição sob investigação por abusos? Eu não sabia sobre as investigações, Roberto murmurou, mas sua voz estava sem força, mas sabia que era rígida. Sabia que sabiam lidar com crianças difíceis. Davi citou as próprias palavras de Roberto de volta para ele. Você não estava procurando uma escola. Estava procurando uma prisão. Mas há uma última coisa, Excelência, Davi disse, virando para a última seção de seu caderno azul. Algo que explica por que minha avó estabeleceu o fundo fiduciário da forma que estabeleceu. Ele tirou um envelope amarelado da pasta. Era velho, os cantos desgastados pelo tempo. Minha avó Eleanor Almeida deixou uma carta, endereçada a mim, para ser aberta quando eu completasse 16 anos. Mas Davi pausou, olhando para o juiz. Em casos de disputas de guarda envolvendo fundos fiduciários, o menor pode solicitar acesso antecipado aos documentos relevantes. Como você descobriu isso? O juiz perguntou, genuinamente impressionado. Dona Maria Rodrigues me ensinou sobre direitos testamentários básicos. Davi respondeu simplesmente. E o administrador do fundo, quando expliquei a situação, concordou em liberar a carta antecipadamente. Ele abriu o envelope com cuidado reverente. A carta dentro estava escrita à mão, em letra elegante e trêmula de idosa. Posso ler, Excelência? O juiz acenou afirmativamente. Davi começou a ler, sua voz carregando o peso de palavras escritas por uma avó que ele nunca conhecera, mas que o havia amado mesmo assim. Meu querido neto Davi, se você está lendo isto, significa que meu filho está tentando usar você para dinheiro. Eu o conheço bem demais. Passei a vida inteira assistindo Roberto destruir tudo que toca em busca de lucro e status. Roberto fez um som estrangulado, mas ninguém olhou para ele. Quando descobri sua existência através de investigadores particulares, porque meu filho tinha vergonha demais de sua própria família para me contar, meu coração se partiu e se encheu de alegria ao mesmo tempo. Um neto, mas também soube imediatamente que Roberto jamais seria o pai que você merece. Janaína estava soluçando abertamente agora, mas silenciosamente, não querendo interromper. Por isso estabeleci este fundo com condições muito específicas. Se Roberto nunca buscar sua guarda, o dinheiro vai inteiro para você aos 18 anos, livre de sua influência. Mas se ele buscar guarda, e eu sei que só o fará por ganância, use cada centavo deste fundo para se defender. Contrate os melhores advogados. Lute. Proteja-se. A voz de Davi tremeu ligeiramente ao ler a próxima parte. Também contratei investigadores que documentaram todos os esquemas financeiros duvidosos de Roberto ao longo dos anos. Tudo está arquivado com o administrador do fundo. Se precisar, use essas informações para mostrar ao tribunal quem ele realmente é. Um homem que vê pessoas como transações, que preda os vulneráveis, que não conhece amor verdadeiro. Davi dobrou a carta cuidadosamente. Quando olhou para cima, havia lágrimas em seus olhos, mas também força. Minha avó me protegeu, ele disse simplesmente, mesmo sem me conhecer, porque é isso que família de verdade faz. O juiz Fernando Carvalho ficou em pé,
Todo mundo na sala automaticamente se levantou também, exceto Roberto, que parecia ter se fundido à cadeira, derrotado e quebrado. "Sentem-se", o juiz ordenou, sua voz carregada de emoção controlada. Todos se sentaram, exceto ele. Ele ficou de pé, olhando para baixo, para os documentos espalhados em sua mesa. A gravação, as provas, a carta. Em 30 anos, presidindo, julgados de família. Ele começou, sua voz ecoando pela sala. "Eu vi muitas coisas. Vi pais brigando genuinamente pelo melhor para seus filhos. Vi disputas amargas, onde ambos os lados acreditavam estar certos. Vi erros, julgamentos falhos, situações impossíveis." Ele pausou, olhando diretamente para Roberto Almeida Júnior. "Mas nunca testemunhei tamanha demonstração calculada de crueldade e manipulação. Usar o próprio filho como instrumento financeiro. Planejar seu abandono em instituição abusiva. Referir-se a ele como problema a ser resolvido." Sua voz subiu ligeiramente, a raiva profissional finalmente vazando. E mais revoltante ainda, presumir que este tribunal seria cego o suficiente para não ver através de suas intenções. Ele se virou para Davi e sua expressão suavizou completamente. "Jovem Davi, você fez algo extraordinário hoje. Você não apenas se defendeu com inteligência e preparo que envergonhariam muitos advogados profissionais. Você demonstrou mais maturidade, mais coragem, mais integridade do que muitos adultos demonstram em uma vida inteira." Davi sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Não de tristeza, de alívio, de validação, de saber que foi ouvido, realmente ouvido. "Mas mais que isso", o juiz continuou, "você me ensinou algo. Você me lembrou por que escolhi esta profissão. Porque a justiça não pode ser apenas sobre procedimentos e papelada. Precisa ser sobre ouvir as vozes que mais importam, especialmente as pequenas. Existe um tipo de vitória que transcende ganhar um caso. É a vitória de provar que sua voz importa, que sua verdade tem poder, que ser pequeno não significa ser fraco. Davi Silva provou tudo isso em uma manhã em um tribunal em São Paulo. Ele provou que uma criança armada com verdade é mais poderosa que um adulto armado com mentiras e dinheiro. Provou que amor verdadeiro, o tipo de amor que uma mãe demonstra trabalhando até a exaustão, o tipo de amor que uma avó demonstra protegendo um neto que nunca conheceu, o tipo de amor que uma bibliotecária demonstra ensinando uma criança a se defender, é indestrutível. E provou que subestimar uma criança determinada pode ser o erro mais caro que alguém pode cometer. O juiz Fernando Carvalho voltou a se sentar. Pegou seu martelo. O som dele batendo na mesa ecoaria na memória de todos ali presentes pelo resto de suas vidas. "Considerando todas as evidências apresentadas", ele disse, sua voz formal agora, mas ainda carregada de emoção, "este tribunal está pronto para proferir sua decisão." Roberto Almeida Júnior estava destruído, mas a destruição ainda não estava completa. Porque o juiz tinha mais a dizer, muito mais. E Davi? Davi segurou a mão de sua mãe e esperou. Ele havia feito tudo o que podia. Havia lutado com toda a sua força. Havia exposto a verdade nua e crua. Agora, a justiça teria que falar. E o que ela diria mudaria não apenas suas vidas, mas o sistema inteiro. A verdade havia sido exposta. A gravação devastadora, a carta da avó protetora, os documentos que provavam a ganância de Roberto Almeida Júnior, tudo estava sobre a mesa do tribunal. Davi Silva, com apenas 9 anos, havia feito o impossível. Destruiu um império de mentiras, usando apenas inteligência, coragem e amor verdadeiro. Agora, o juiz Fernando Carvalho segurava o martelo. O silêncio na sala era absoluto. Uma decisão estava prestes a ser pronunciada. E ela mudaria tudo. Quantas vezes a justiça verdadeiramente triunfa sobre o poder e o dinheiro? Quantas vezes a voz de uma criança é realmente ouvida e respeitada por um sistema feito por adultos?
O juiz Fernando Carvalho segurou o martelo por um longo momento. Seus olhos percorreram cada pessoa na sala. Davi, com suas mãos pequenas entrelaçadas, as de sua mãe. Janaína, com o rosto manchado de lágrimas, mas irradiando orgulho feroz. Roberto Almeida Júnior, encolhido em sua cadeira cara, um homem que parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. E Dr. Marcelo Silveira, que pela primeira vez em sua carreira prestigiosa, parecia querer estar em qualquer lugar exceto ali. O juiz respirou fundo, o ar entrando pesadamente em seus pulmões. 30 anos de carreira, milhares de casos, mas este ficaria gravado em sua memória para sempre. Antes de proferir minha decisão, ele começou, sua voz preenchendo cada canto da sala. Preciso fazer algumas considerações que vão além deste caso específico. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados na mesa. Este tribunal existe para proteger crianças, não para proteger a conveniência dos adultos, não para proteger reputações, não para proteger interesses financeiros, para proteger crianças. Suas palavras caíam como pedras em um lago silencioso, criando ondas que se expandiam. Durante anos, o sistema judicial tratou menores como propriedade a ser distribuída, como objetos sem voz, sem opinião, sem direitos reais além daqueles que adultos gentilmente concedem. O juiz pausou, olhando diretamente para Davi. Este jovem me ensinou hoje que essa abordagem é não apenas errada, mas moralmente repugnante. Davi sentiu um calor se espalhar pelo peito. Não era apenas alívio, era validação, era ser visto, realmente visto. Davi Silva, o juiz continuou, demonstrou preparo legal que rivaliza com advogados experientes. Apresentou evidências organizadas meticulosamente. Citou legislação apropriadamente. Manteve decoro e respeito, mesmo sob pressão emocional extrema. Ele pegou a gravação, segurando o pequeno dispositivo entre os dedos. Mas mais importante que sua inteligência impressionante foi sua coragem. Coragem de expor verdades dolorosas. Coragem de confrontar um sistema intimidador. Coragem de acreditar que sua voz merecia ser ouvida. O juiz se virou para Roberto e sua expressão endureceu como concreto. Roberto Almeida Júnior, seu comportamento não é apenas moralmente repreensível, é criminoso. Roberto levantou a cabeça bruscamente, os olhos arregalados. A gravação apresentada constitui evidência de planejamento de fraude financeira, intenção de negligência infantil e conspiração para colocar um menor em situação de risco conhecido. A voz do juiz era aço puro agora. Além disso, suas próprias palavras revelam preconceito racial e socioeconômico que não tem lugar em nenhuma sociedade civilizada. Dr. Marcelo Silveira sussurrou urgentemente para Roberto, que estava pálido como papel. Portanto, o juiz ergueu o martelo. Considerando todas as evidências apresentadas, os testemunhos, as gravações e especialmente a vontade claramente expressa do menor envolvido, o mundo pareceu desacelerar. Davi podia ouvir seu próprio coração batendo, tum-tum-tum-tum, como tambores em seus ouvidos. Janaína apertou sua mão tão forte que doeu, mas era uma dor boa. Uma dor que dizia, estou aqui, sempre estarei aqui. O pedido de guarda é negado categoricamente. Bang! O som do martelo batendo na mesa ecoou como um tiro. Final, absoluto, irrevogável. Janaína soluçou alto, puxando Davi para um abraço tão apertado que tirou seu fôlego. Ela cheirava sabonete e lágrimas e amor incondicional. Davi enterrou o rosto no ombro da mãe e sentiu anos de tensão, meses de medo, semanas de pesadelo finalmente se dissolverem. Além disso, o juiz continuou, sua voz cortando através das emoções na sala. Estou ordenando uma investigação completa sobre as atividades financeiras do Sr. Almeida Júnior.
especificamente relacionadas às alegações de uso predatório de informações bancárias para adquirir propriedades de famílias em dificuldades. Roberto fez um som estrangulado. Dr. Marcelo Silveira fechou sua pasta com um snap definitivo. A gravação apresentada hoje será encaminhada ao Ministério Público para análise de possível fraude e tentativa de desvio de recursos de fundo fiduciário. Dependendo da investigação, podem ser apresentadas acusações criminais. O juiz olhou para Roberto com algo parecido com pena, mas não o suficiente para mudar sua decisão. Senhor Almeida Júnior, você veio a este tribunal esperando usar o sistema para roubar de seu próprio filho. Em vez disso, seu filho usou o sistema para expor quem você realmente é. Há uma justiça poética nisso. Depois que o martelo bateu, depois que a decisão formal foi registrada, depois que Roberto Almeida Júnior saiu escoltado por seguranças, agora sob investigação criminal, o juiz fez algo incomum. Ele pediu para que Davi e Janaína permanecessem. Quando a sala esvaziou, apenas os três permaneceram. O juiz desceu de sua plataforma elevada, algo que raramente fazia, e caminhou até onde Davi e Janaína estavam sentados. Posso me sentar? Ele perguntou, apontando para a cadeira ao lado deles. Claro, Excelência, Janaína respondeu, surpresa. O juiz Fernando Carvalho se sentou e, de repente, não parecia mais uma figura intimidadora de autoridade. Parecia apenas um homem, cansado, emocionado, humano. Davi, ele disse gentilmente, eu preciso te agradecer. Me agradecer? Davi piscou surpreso atrás dos óculos. Mas o senhor me ajudou. O senhor me ouviu quando ninguém mais... Não, o juiz interrompeu suavemente. Você me ajudou. Você me lembrou porque eu escolhi esta profissão. Sabe, depois de anos lidando com casos, você começa a se tornar cínico. Começa a ver apenas papelada, procedimentos, protocolos. Ele tirou os óculos e os limpou. E Davi percebeu que os olhos do juiz estavam úmidos. Você me fez lembrar que por trás de cada processo existe uma pessoa real. Uma criança real com medos reais, sonhos reais, direitos reais. Ele colocou os óculos de volta. Vou usar este caso como precedente. Vou lutar para que outros juízes ouçam crianças da mesma forma que ouvi você hoje. Janaína estava chorando novamente, mas sorria através das lágrimas. E você, o juiz se virou para Janaína, criou um filho extraordinário. Nas piores circunstâncias, trabalhando até a exaustão, você o ensinou valores que dinheiro nenhum pode comprar. Ensinou o amor, coragem, determinação. Eu só tentei fazer o melhor que pude. Janaína sussurrou, sua voz embargada. E você fez mais que o melhor. Você fez o impossível. O juiz se levantou. Agora vão para casa. Celebrem. Vocês venceram não apenas este caso. Vocês venceram contra um sistema inteiro que tentou silenciá-los. Do lado de fora do tribunal, o sol de meio-dia banhava São Paulo em luz dourada. O ar estava quente, carregado com cheiro de comida de rua, pastel, café, pão na chapa, e o som constante da cidade viva e pulsante. Davi e Janaína ficaram parados por um momento na porta do tribunal, apenas respirando, apenas sentindo. Apenas existindo em um mundo que de repente parecia diferente, mais leve, mais cheio de possibilidades. Mãe, Davi disse, sua voz pequena. Acabou mesmo? Janaína se ajoelhou na calçada, não se importando com o cimento quente e áspero contra seus joelhos. Segurou o rosto do filho entre suas mãos calejadas. Acabou, meu filho. Você está seguro. Nós estamos seguras. Ninguém vai nos separar. Ela beijou sua testa, suas bochechas, o topo de sua cabeça, como se pudesse selar aquela promessa com amor físico. Você foi tão corajoso, ela sussurrou. Tão corajoso. Estou tão orgulhosa de você que meu coração não cabe no peito. Davi se permitiu ser criança novamente por um momento. Permitiu-se chorar de alívio, enterrar o rosto no ombro da mãe, ser pequeno e protegido e amado. Ali, na calçada movimentada em frente ao Tribunal de Justiça, entre pessoas apressadas indo e vindo com suas vidas normais, uma mãe e um filho compartilharam um momento que nunca
esqueceriam. O momento em que venceram juntos, o momento em que provaram que amor verdadeiro é mais forte que qualquer quantidade de dinheiro ou poder. O momento em que uma criança mudou não apenas sua própria vida, mas potencialmente a vida de milhares de outras crianças que viriam depois. A gratidão que sentimos quando somos verdadeiramente ouvidos é indescritível. Quando alguém, especialmente alguém em posição de poder, realmente nos vê, nos valida, nos reconhece como humanos dignos de respeito. Davi Silva sentiu essa gratidão em ondas. Gratidão pela mãe que nunca desistiu. Gratidão por Dona Maria Rodrigues, que ensinou uma criança desesperada a lutar. Gratidão por uma avó que ele nunca conheceu, mas que o protegeu mesmo da morte. Gratidão por um juiz que escolheu ouvir em vez de silenciar. Mas principalmente, gratidão por ter encontrado coragem dentro de si mesmo. Coragem que ele nem sabia que possuía até precisar dela desesperadamente. Porque no final, todos nós temos essa coragem escondida dentro. Só precisamos de uma razão forte o suficiente para encontrá-la. E para Davi, essa razão tinha nome: amor. Mas a história de Davi Silva não terminou nas escadas daquele tribunal. Na verdade, estava apenas começando, porque alguém havia gravado a audiência. Alguém havia postado trechos nas redes sociais. E em questão de horas, a história do menino de 9 anos que defendeu a própria mãe em tribunal estava se espalhando pelo Brasil inteiro. Milhões de visualizações, centenas de milhares de compartilhamentos. Crianças pelo país inteiro vendo que suas vozes importavam. Adultos sendo forçados a repensar como tratavam os mais jovens. Uma revolução silenciosa estava começando. E tudo havia começado com um menino, uma biblioteca e a recusa absoluta de ser silenciado. O que aconteceria nos meses e anos seguintes? Como a vida de Davi mudaria? E que impacto duradouro sua coragem teria no sistema judicial brasileiro? A resposta viria em forma de cartas. Milhares delas, de crianças pelo Brasil inteiro, dizendo 3 palavras simples, mas poderosas: você me inspirou. Davi Silva havia vencido. O tribunal negou a guarda a Roberto Almeida Júnior e ordenou investigação criminal. Mãe e filho saíram do tribunal abraçados, livres, vitoriosos. Mas o que nenhum deles imaginava era que aquela vitória em uma pequena sala de audiência se transformaria em algo muito maior. Em questão de horas, a história se espalharia pelo Brasil inteiro. E em questão de meses, mudaria o sistema judicial para sempre. Esta é a conclusão da jornada extraordinária de um menino que se recusou a ser silenciado. Quando uma criança encontra sua voz, quantas outras encontram coragem para usar a delas? Quando uma injustiça é exposta, quantas outras podem ser prevenidas? Tudo começou com um vídeo. Um estagiário do tribunal havia gravado parte da audiência em seu celular. Tecnicamente contra as regras, mas ele sentiu que aquela história precisava ser contada. Ele postou um clipe de 3 minutos. Davi dizendo: eu sou o advogado da minha mãe, e trechos de sua argumentação brilhante. Em 6 horas. O vídeo tinha 1 milhão de visualizações. Em 24 horas, 15 milhões. Em uma semana, havia se tornado o vídeo mais assistido na história da internet brasileira relacionado à justiça. Davi acordou 3 dias depois do julgamento para descobrir que sua vida havia mudado completamente. Seu celular simples, um aparelho básico que Janaína havia comprado usado, estava explodindo com mensagens. Jornalistas querendo entrevistas, programas de TV pedindo participações. Mas o que mais tocou seu coração foram as mensagens de outras crianças. Meu nome é Sofia, tenho 10 anos. Meu padrasto é ruim comigo e ninguém acredita. Mas depois de ver você, eu tive coragem de contar para minha professora. Obrigada. Sou Miguel, 8 anos. Meus pais estão se divorciando e ninguém pergunta o que eu quero. Você me mostrou que minha opinião importa. Chamo-me Ana Clara, 11 anos. Você me ensinou que ser criança não significa ser invisível. Milhares de mensagens. Milhares de crianças encontrando suas vozes porque um menino de 9 anos havia encontrado a dele primeiro.
Janaína lia as mensagens com Davi todas as noites, ambos sentados na mesma mesa de fórmica onde tudo havia começado meses atrás. Ela chorava de orgulho, mas também de algo mais profundo: esperança. Você não salvou apenas nossa família, meu filho, ela sussurrou uma noite acariciando os cabelos crespos de Davi. Você está salvando tantas outras. 3 semanas após o julgamento, Dona Maria Rodrigues ligou para Janaína com a voz embargada de emoção. Você precisa vir até a biblioteca. Precisa ver isso. Quando chegaram, encontraram algo extraordinário. A Biblioteca Municipal Mário de Andrade estava cheia de crianças. Dezenas delas, com seus pais, todas pedindo para falar com aquela bibliotecária que ajudou Davi e querendo aprender sobre seus direitos. Dona Maria tinha lágrimas nos olhos. Depois que sua história se espalhou, crianças começaram a aparecer, querendo aprender, querendo se proteger, querendo ter voz. Foi ali, naquela tarde, que nasceu o projeto Vozes Pequenas. Davi, com a ajuda de Dona Maria e de advogados voluntários inspirados por sua história, criou um programa que ensinava crianças sobre seus direitos básicos. Eles instalaram pequenas sessões em bibliotecas públicas por todo São Paulo, depois por todo o Brasil, com livros sobre direitos infantis em linguagem simples, computadores com acesso a recursos legais e voluntários treinados para ajudar. Em 6 meses, 1.200 bibliotecas tinham o programa. Em 1 ano, o projeto havia ajudado mais de 50.000 crianças a entenderem seus direitos. 2 anos depois daquele dia histórico no tribunal, Davi Silva, agora com 11 anos, estava em um palco. Não um palco qualquer, o palco do Congresso Nacional em Brasília, a capital do país. Ele estava mais alto agora. Os óculos haviam sido trocados por um par novo, mas ainda eram redondos. Ainda tinha aquele jeito de ajustá-los quando estava nervoso. Mas havia algo diferente nele. Confiança conquistada através de batalhas vencidas. Ao seu lado no palco estava Janaína, agora supervisora de enfermagem, promovida depois que sua história inspirou o hospital a valorizar suas funcionárias dedicadas. Ela usava um vestido novo, comprado com o primeiro salário melhor, e sorria com orgulho feroz. Do outro lado estava Dona Maria Rodrigues, que havia se tornado diretora nacional do projeto Vozes Pequenas, coordenando voluntários em todo o Brasil. E à frente deles, centenas de deputados e senadores reunidos para votar uma nova lei. Uma lei que mudaria tudo para crianças brasileiras. A Lei Davi Silva. A lei estabelecia que em todos os casos de guarda, custodia ou adoção, crianças acima de 7 anos tinham direito garantido de serem ouvidas por profissionais treinados, que suas opiniões deveriam ser consideradas como evidência primária, que tribunais eram obrigados a fornecer representação legal adequada para menores em disputas familiares. Mais importante, a lei criava um fundo nacional para treinar advogados especializados em direitos infantis e tornar esses serviços gratuitos para famílias de baixa renda. Deputados, senadores, Davi falou ao microfone, sua voz ecoando pela Câmara Legislativa. Há 2 anos, eu entrei em um tribunal assustado, tremendo, sem saber se seria ouvido. Tive sorte. Tive uma mãe forte, uma bibliotecária dedicada, um juiz compassivo. Ele pausou, olhando para os rostos ao redor. Mas e as crianças que não têm essa sorte? E aquelas cujas vozes são silenciadas antes mesmo de poderem falar? Esta lei não é sobre mim, é sobre todas as crianças que virão depois. O silêncio na Câmara era absoluto. Nós, crianças, não somos propriedade. Não somos objetos sem opinião. Somos seres humanos com direitos, com medos, com sonhos, com vozes que merecem ser ouvidas. Sua voz cresceu, firme e clara. E esta lei garante que nunca mais uma criança será tratada como se sua vida não importasse. A votação que se seguiu foi unânime. Disse 38 votos a favor.
Zero contra. A lei Davi Silva foi aprovada sob aplausos ensurdecedores. Enquanto Davi construía um legado de esperança, Roberto Almeida Júnior enfrentava as consequências de suas escolhas. A investigação ordenada pelo juiz descobriu uma rede de práticas financeiras predatórias. 17 famílias haviam perdido propriedades para esquemas de Roberto. A Almeida Empreendimentos foi completamente liquidada. Ele passou 18 meses na prisão por fraude. Quando saiu, não havia mais mansão, carros importados ou ternos caros. Havia apenas um apartamento pequeno nos subúrbios e um emprego de vendedor em uma loja de eletrônicos. Às vezes, quando estava sozinho à noite, Roberto assistia reportagens sobre Davi na televisão. Via o menino, seu filho, recebendo prêmios, dando palestras, mudando o mundo. E em momentos raros de honestidade brutal consigo mesmo, Roberto reconhecia a verdade devastadora. Ele havia tido a chance de ser pai de alguém extraordinário e havia desperdiçado essa chance por ganância. Davi era tudo que Roberto nunca conseguiu ser: corajoso, íntegro, amado genuinamente. E a maior punição de Roberto não foi a prisão ou a falência, foi viver sabendo que seu próprio filho havia se tornado um homem melhor aos 11 anos do que ele jamais seria. 3 anos após o julgamento, em uma tarde chuvosa de sábado, Davi voltou àquele lugar onde tudo começou, a Biblioteca Municipal Mário de Andrade. O cheiro de livros velhos e conhecimento o envolveu como um abraço. Ele caminhou pelas estantes até encontrar Dona Maria na mesma sessão de direito, onde ela o havia ajudado pela primeira vez. "Oi, Dona Maria", ele disse suavemente. Ela se virou e sorriu. Aquele sorriso maternal que havia dado coragem a um menino desesperado anos atrás. "Davi, que surpresa boa!" Ele segurou algo nas mãos, um livro. Novo, com capa dura brilhante. "Queria que fosse a primeira a receber", ele disse, entregando-o a ela. Dona Maria olhou para a capa e suas mãos começaram a tremer. "Toda criança tem voz. Como encontrar coragem quando o mundo tenta te silenciar?" Por Davi Silva. Você escreveu um livro?" Ela sussurrou. "Escrevi. Sobre tudo que aprendi. Sobre medo e coragem. Sobre como uma biblioteca pode salvar uma vida. Sobre como uma bibliotecária gentil pode mudar o mundo de uma criança." Ele abriu na página de dedicatória. "Para Dona Maria Rodrigues, que me ensinou que conhecimento é poder, que bondade é força e que nunca é tarde demais ou cedo demais para lutar pelo que é certo. Você não apenas me ajudou a vencer um caso, você me ajudou a encontrar minha voz. Este livro existe porque você acreditou em mim quando ninguém mais acreditaria." Com amor eterno e gratidão infinita, Davi. Dona Maria desabou a chorar ali mesmo, entre as estantes de livros, segurando aquele menino, não tão menino mais, quase adolescente agora, que havia mudado sua vida tanto quanto ela havia mudado a dele. "Estou tão orgulhosa de você", ela soluçou. Tão orgulhosa. "Eu não teria sobrevivido sem você", Davi sussurrou de volta. "Você me salvou, Dona Maria, e através de mim está salvando tantas outras crianças." A história de Davi Silva nos ensina verdades profundas sobre coragem, amor e justiça. Nos ensina que ser pequeno não significa ser fraco, que ser jovem não significa ser ignorante, que ser pobre não significa ser impotente. Nos ensina que uma única voz, quando alimentada por amor verdadeiro e coragem inabalável, pode ecoar através de um país inteiro. Nos ensina que mães que trabalham até a exaustão são heroínas silenciosas, que bibliotecários são soldados na guerra contra a ignorância, que avós podem proteger netos que nunca conheceram, que juízes podem ser compassivos dentro de sistemas rígidos, mas principalmente, a história de Davi nos ensina isto: nunca subestime uma criança determinada, porque quando você dá a uma criança as ferramentas para lutar, conhecimento, apoio, amor, não há nada que ela não possa conquistar. Davi Silva entrou em um tribunal aos 9 anos para salvar sua família. Ele saiu tendo salvado milhares e sua jornada continua.
Porque enquanto houver crianças sendo silenciadas, ignoradas ou tratadas como menos que humanas, haverá trabalho a fazer. Mas agora, graças a um menino corajoso, essas crianças sabem algo que antes não sabiam. Suas vozes importam e quando elas falam, o mundo precisa escutar. Se a história de Davi Silva tocou seu coração, se você acredita que toda criança merece ter voz, inscreva-se agora no canal Vozes Pretas Importam. Ative o sininho para não perder nenhuma história de coragem e superação. Deixe seu like se você foi emocionado por esta jornada extraordinária. Compartilhe este vídeo com sua família, seus amigos, com professores, com pais, com qualquer pessoa que precise ser lembrada de que nunca devemos subestimar o poder de uma criança determinada. E nos comentários, conte-nos. Você já presenciou ou viveu uma situação onde a voz de uma criança precisava ser ouvida? Como a história de Davi te inspirou? Queremos ler cada comentário. Lembre-se, toda grande mudança começa com uma única voz se recusando a ser silenciada. Que voz será a próxima? Talvez seja a sua. Talvez seja a de uma criança que você conhece. Talvez seja a de alguém que está assistindo este vídeo agora, se sentindo invisível, mas prestes a descobrir que tem mais poder do que jamais imaginou. Inscreva-se no Vozes Pretas Importam, porque toda voz importa, especialmente as que o mundo tenta calar. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, você é mais forte do que pensa, mais corajoso do que acredita e mais importante do que jamais foi dito. Até breve. E nunca pare de lutar pelo que é certo.